Presidente da FEC, da Federação Espírita Catarinense, nosso irmão Lemir Teixeira, nós gostaríamos que o senhor abordasse, que desse uma mensagem sobre o papel da FEC no movimento espírita, né, catarinense. Há 66 anos, quando esse pioneiro do movimento espírita catarinense, Oswaldo Mello, idealizou a fundação de uma organização que abrangesse todas as casas espíritas do Estado, eram poucas naquele tempo, né? Mas abrangesse-as. Ele pensou, evidentemente, mais no âmago dessas casas, que são os próprios espíritas. Essa fraternidade, essa união que deve existir entre cada criatura que é adepta da doutrina espírita. Porque a doutrina pode vir a nós e não permanecer em nosso coração. Então é importante que haja uma instituição como a Federação Espírita Catarinense, que esteja sempre orientando, divulgando, estimulando, procurando, enfim, meios para que a criatura humana se volte para essa união fraterna que deve existir entre os espíritas. Isso que buscamos atualmente. E talvez tenhamos conseguido assim um passo. Vamos tentar outros passos. A gente sabe que dentro do Estado existem várias casas espíritas. O que a FEC tem feito, quais os eventos, quais as ações, sempre buscando cada vez mais a integração, a troca de experiências, a troca de informação, porque isso com certeza gera um crescimento entre todos. Certo. Quais as ações que a FEC tem feito? A FEC tem realizado muitos trabalhos, muitas tarefas nesse sentido. Buscando inicialmente, através agora nós temos vice-presidências específicas, de áreas específicas, que é da mediunidade, da assistência social, da educação e difusão. Né? Essas vice-presidências vêm trabalhando junto a grupos de instituições, né? Nos encontros macro-regionais, para integrá-las, todas as instituições, à federação. Mas, independente disso, ainda temos as comissões regionais, que serão organizadas a partir de julho deste ano, e que serão 6, procurando diminuir o número, a macro-região onde estão essas casas espíritas, diminuindo a macro-região para facilitar a integração dessas casas. Quando nós temos uma macro-região, nós vamos realizar um evento em Chapecó, abrangendo desde Lages até aqui. É difícil para criaturas virem lá de Lages, lá de Caçador, lá não sei de onde, de Curitibanos até aqui. Então, fazemos reuniões, macro-regiões menores, abrangendo todas as casas espíritas existentes naquela macro-região. Facilita bastante. Aqui na região oeste, nós temos os conselhos 16, aliás, agora uniões regionais 16, 12 e 11, que é São Miguel do Oeste, Chapecó e Concórdia, e que já vem trabalhando nesse sentido há longo tempo, unindo esse trabalho nos 3 conselhos. Então isso facilita bastante. Mas no restante do estado a gente procura fazer esses encontros menores. No norte do estado, por exemplo, nós temos as reuniões regionais de Mafra e de Porto União. Vamos uni-las, só as duas, para esse trabalho conjunto. Não mais fazer uma grande região. Isso dificulta. Então esse trabalho, só para concluir, esse trabalho de integração da casa espírita se faz visitando o local, visitando preferencialmente até a casa mesmo, para chamá-la ao movimento, integrando-a ao movimento. Isso é unificação. E é esse trabalho que nós estamos propondo realizar na Federação. Obrigado. Qual seria o papel do trabalhador espírita para auxiliar o Cristo e seus emissários nessa transformação do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração?
sem dúvida alguma, o trabalhador espírita tem um papel relevante nesse processo. Porque, não desfazendo de outras correntes religiosas, dos fiéis, dos crentes, partidários de outras ideologias, o trabalhador espírita é aquele que conheceu e procura incorporar, pelo menos, a doutrina em si. E se ele procura incorporar a doutrina em si, ele deve extravasar essa doutrina. Lembro de uma passagem de uma palestra de Alberto Almeida, com perdão para citá-lo. Alberto Almeida, insigne conferencista espírita lá, radicado em Belém do Pará, dizia o seguinte, que o espírita tem quatro passos, que é o espiritismo, eu e o espiritismo, o primeiro passo, né? Eu e o espiritismo, o segundo, o espiritismo dentro de mim, mas eu dentro do espiritismo, perdoe, vamos voltar. Eu e o espiritismo, eu e o... Corta. Depois a gente edita. Eu e o espiritismo, eu dentro do espiritismo, o espiritismo dentro de mim e o último passo, que é o mais importante, o espiritismo através de mim. Então nós conseguimos com isso fazer com que o trabalhador espírita consciente, aquele que realmente vê que o seu trabalho deve ser realizado de modo eficaz, ele formule a doutrina, esparja a doutrina através dele. Né? Ele é um trabalhador, a maneira dele ser, a forma de conduta. Tivemos exemplos mais variados de criaturas que nas empresas onde trabalharam, nos hospitais onde atuaram, nos lugares onde estiveram, nas oficinas de trabalho, consultórios, deram exemplos sistemáticos, sem dizer, sem fazer ideologia, sem fazer parafernálias, disseram da forma como agiram que eram espíritas e conseguiram mudar a conduta de muitas criaturas também. Através da sua conduta, mudar as demais. O que nesse momento é possível fazer para tornar o Espiritismo conhecido por aqueles que não conhecem e principalmente, não só no Brasil, mas no mundo, mesmo na França, onde o Espiritismo ainda é pouco conhecido? Tem sido constante, caro irmão, tem sido constante o trabalho, não só no plano material, mas sobretudo no plano espiritual, para que realmente o Espiritismo seja bem divulgado. Porque não adianta a divulgação, tem que ser bem divulgado. Então, nesses últimos 30 ou 40 anos, a espiritualidade vem trabalhando com a própria mídia, através de jornais, inicialmente da rádio, inicialmente, modestamente através da televisão, primeiro, para chegar às novelas e ao cinema. Esse foi um meio de divulgação da doutrina de massa. E está ocorrendo isso, nós temos aí inúmeros filmes, basta passar numa locadora de filmes e verificaremos que há mais de 100 títulos de filmes que tratam da espiritualidade. Podem não ser filmes espíritas, mas são filmes que tratam da espiritualidade e que, através deles, a criatura pode mudar. No campo material, onde nós atuamos agora, né, a divulgação tem que ser coerente com os postulados doutrinários, buscando, sim, através de jornais, de rádio, de revistas, de televisão, né, todos os recursos possíveis e imprescindíveis para que possa a criatura humana, dentro ou fora das casas espíritas, ter esse conceito, esse conhecimento. Jornal ali fora, jornal de circulação diária, né? Buscar essa proposta junto aos diretores dos jornais para que eles possam ter uma coluna, uma nota, que seja semanal, que seja mensal inicialmente, né? Na rádio, um programinha de 5 minutos, tá? Tem custos? Tem, mas é o primeiro passo para que a gente possa divulgar cada vez mais a doutrina. Há cidades, municípios no estado de Santa Catarina que têm programas de meia hora, e algumas delas são programas quase que diários, né? Então é um meio
um recurso assim bastante grande no rádio. A gente não dá tanto valor porque a televisão parece que cobre, mas o rádio é muito ouvido. Então nós temos programas de rádio que são ouvidos por centenas, milhares de criaturas mesmo, e repercute no coração. Ah, eu ouvi. Eu, por exemplo, participei de fazendo aqui um parênteses, participei de um programa em várias ocasiões, participo lá em Joinville, e quantas vezes eu encontro pessoas na rua que não são espíritas e me dizem: eu ouvi o senhor, eu estava com o rádio ligado no carro e eu ouvi o senhor lá, a doutrina chegando pouco a pouco. O Linir é espírita, o Linir vai. Então, acontece mais ou menos isso. Eu acho que a divulgação tem que ser dessa forma, paulatina, cuidadosamente, dentro dos postulados que a doutrina nos dá. Obrigado. Nós gostaríamos de saber como é que o senhor vê a atividade da sua distribuidora, a nossa, né, dentro do estado de Santa Catarina, e qual é a importância de uma biblioteca dentro de uma casa espírita. Fundamental, sem dúvida alguma, a importância é fundamental. Nós temos que manter, através do livro, aliás, a doutrina espírita, dentre as diversas ideologias, doutrinas, correntes religiosas que existem, é aquela que detém maior número de livros. Nós temos só de títulos espíritas cerca de 3.000 no Brasil. 3.000 títulos diferentes. Ora, é claro que a internet ajuda. Hoje o livro virtual está sendo uma realidade, mas não podemos esquecer do livro ao vivo, do livro real, do livro com páginas, com folhas. A distribuidora está fazendo, não só a distribuidora, mas também a área de educação e difusão da Federação, através do estudo sistematizado da doutrina espírita, busca fazer para que as reuniões do estudo sistematizado sejam coerentes, eficazes, corretas, que os seus trabalhadores, que os seus, vamos chamar de alunos, integrantes do grupo, possam também fazer resenhas de livros. E as resenhas de livros, vamos fazer a resenha do livro Nosso Lar. Então as pessoas buscam na biblioteca, na livraria, aquele livro, fazem a resenha. Na semana seguinte, ou 2 semanas depois, nós vamos fazer a resenha do livro Fonte Viva. Então, essas resenhas vão ajudando as pessoas a buscar nas bibliotecas, nas livrarias, exemplares para o seu trabalho. E isso vai ajudando. A distribuidora da Federação vai colaborando dentro daqueles títulos que ela possui. Estamos no mundo de provas e expiações e sabemos que caminhamos para um mundo de regeneração. De que forma podemos associar todos esses desencarnes coletivos para melhorar este mundo e para caminharmos para um mundo de regeneração e deixarmos as pessoas com os corações um pouco mais tranquilos de tudo isso que está acontecendo no mundo neste momento? Falando sempre sobre a imortalidade da alma. Sim. Acho que o primeiro passo é mostrar que a criatura que morreu não foi o espírito, que é eterno, que é contínuo, que é infinito. O que pereceu ali foi o corpo. E claro que todos nós nos reuniremos, porque é fatal um momento para todos nós nos reuniremos um dia. Então essa colocação nossa da imortalidade da alma, que é o ponto fundamental, auxiliará sem dúvida essas pessoas, mostrando que eles estão vivos, que eles nos ouvem, que eles complementam, que eles entendem perfeitamente essa questão da continuidade da vida, continuidade. Nós gostaríamos de deixar aqui registrada a nossa congratulação a esta Casa Espírita, Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, pela passagem do seu 60º aniversário. As casas espíritas, de modo geral, têm, no Estado, no Brasil, têm se consolidado com o tempo.
difícil é encontrar uma casa espírita que, depois de fundamentada, ela fecha as portas. A Casa Espírita, a Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, claro que venceu essa etapa, continua 60 anos nesse trabalho interrupto, e a Federação Espírita Catarinense, que também neste mês, agora de abril, onde estamos, posso falar, ela completa 66 anos desde a sua fundação. A Federação Espírita Catarinense louva a instituição, parabeniza, assim como deixa também o seu amplexo, o seu abraço a cada um dos trabalhadores dessa casa, para que prossigam na tarefa, para que se sintam realmente como obreiros do Senhor, colaborando, embora de uma forma ou de outra, alguns achem modestamente, outros não, mas colaborando sempre para o crescimento da doutrina espírita, do movimento espírita no coração de cada criatura.